E representantes dos Ministérios da Previdência Social, do Desenvolvimento Social e do INSS se reuniram desde o início do governo, ao menos 15 vezes, com organizações investigadas no escândalo das aposentadorias. Segundo o levantamento do site Poder 360, foram 8 encontros em 2023, 5 em 2024 e 2 em 2025. Os ministros da Previdência, Carlos Lupe, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e o agora ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 desses encontros. A CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, foi a entidade suspeita mais recebida pelo governo Lula. Representantes participaram de 13 dos 15 encontros. Segundo o relatório da Controladoria Geral da União, a CONTAG também foi a instituição responsável por reter o maior valor dos aposentados, 435 milhões de reais. Ainda segundo a CGU, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, que tem Frei Chico, irmão do presidente Lula, como vice-presidente, teve um salto de faturamento de 100 milhões de reais em 3 anos. Há registros oficiais da presença de uma diretora do Sindinap na sede do INSS em Brasília, em julho de 2023, para participar de uma reunião com Alessandro Stefanuto, à época presidente da instituição. Bom, Cáutio, esse escândalo veio à tona 2 dias atrás, era uma investigação da Polícia Federal que já ocorria há algum tempo, um escândalo de ordem bilionária, mais de 6 bilhões e meio de reais, e não para por aí, parece que tem mais valores, mais cifras, mais maracutaia vindo à tona, infelizmente, lesando milhares, centenas de milhares de aposentados e pensionistas no Brasil de 2019 a 2024, com essas cobranças indevidas dos aposentados. Pois é, Paula, e primeiro ponto, a parte mais vergonhosa, que dá nojo mesmo, é que a maioria dessas pessoas que foram fraudadas, que receberam o seu dinheiro menos daquilo que eles tinham direito, ou seja, que foram roubadas por essa quadrilha de bandoleiros, eram pessoas que tinham, por exemplo, problemas de saúde, que não conseguiam entender direito o que estava escrito em documentos que elas sequer às vezes assinavam, analfabetos, por exemplo, pessoas mais frágeis da sociedade. Esses quadrilheiros, esses bandidos, esses ladros que roubaram 6,3 bilhões de reais, por aquilo que a gente sabe até o momento, pode ser que seja até mais. Ou seja, um roubo bilionário às custas dos mais frágeis, dos últimos, né, que mais precisariam desses reais. Essas pessoas foram golpeadas e, primeiro ponto, elas sofreram no seu dia a dia, porque para uma pessoa que ganha um salário mínimo de aposentadoria, um BPC, roubar 50, 100 reais, porque era esse mais ou menos o valor que era fraudado das suas aposentadorias, faz muita diferença no final do mês. Então, primeiro, a parte mais dramática é como essas pessoas passaram os últimos anos com esses recursos a menos. E o ponto número 2 é por que demoraram tanto assim para encontrar uma fraude desta proporção? Estamos falando de bilhões de reais, não de pouca coisa. E não era um esquema de 1 ou 2 pessoas, porque para ter um nível de sofisticação, né, desse patamar, com certeza, muita gente estava envolvida. E como é que a Polícia Federal só agora lança essa investigação? E como é que somente agora percebe um esquema que vem aumentando, inclusive a partir de 2023, que surpresa, que o número de fraudes e os valores arrecadados aumentou exponencialmente, ou seja, algo dentro do INSS e dentro dos sindicatos que foram cúmplices dessa fraude, o do Lula, do irmão do Lula, aumentou o seu faturamento em 100 milhões de reais. Por que aumentou? Se temos um número de pessoas que estão se sindicalizando no Brasil que está diminuindo e não aumentando. Ou seja, um esquema era muito grande, muito bem estruturado, envolvia muita gente e muitos órgãos, e a Polícia Federal só percebe isso agora. E os órgãos do INSS, que são deputados a controlar as fraudes, as controladorias internas, os órgãos de compliance, ninguém entendeu nada e pararam somente agora. Ou seja, tem muito mais que a gente não sabe, que deveria vir à tona. No mínimo, o ministro da Previdência Social também deveria renunciar ao cargo por manifesta incompetência em escolher
o diretor do INSS, o presidente, inclusive o segundo que o Lula troca. O primeiro, mandaram embora porque estava roubando nas viagens. Poucas semanas depois, mandaram embora. O segundo está roubando nas aposentadorias. O terceiro vai roubar no quê? No Tesouro Direto? Vai roubar diretamente nos cofres públicos? Assim, só falta entregar o cofre para os ladrões. Ah, não, isso já está sendo feito. Então, isso já está acontecendo.